Fala pessoal, aulinha de como você integra o seu Gateway IR/RF na Ubitar. Para fazer essa integração, a primeira coisa que você precisa é que o seu Gateway esteja ligado e online já na rede pelo aplicativo dele, o iDoor. E você precisa também que ele esteja com o IP dele fixado ou reservado no roteador, porque a comunicação da Ubitar com o Gateway é através do IP. Então, se o IP mudar, você perde a conexão e perde o controle dos seus dispositivos. Por isso, a gente precisa que ele fique fixado ou reservado no roteador. A segunda coisa que você precisa para essa integração é ter o HPM instalado na Ubitar, que é por ele que a gente baixa os drivers que a gente vai usar para poder fazer a integração. A gente tem vídeo aqui no YouTube caso você não saiba como instalar o HPM na sua Ubitar. E o terceiro passo para essa integração é entender que existem três tipos de controle diferentes que a gente consegue integrar através do Gateway. E cada um desses controles usa um driver diferente. Então vamos entender quais são esses três tipos de controle. Eu tenho aqui o iDoor já com o nosso Gateway online da bancada para mostrar para vocês. E aqui eu tenho o exemplo 1, que é um controle do tipo de ar-condicionado. A gente chama esses controles aqui, que a gente faz o learning direto pelo iDoor e ele puxa o banco de dados, os controles via iDoor de banco de dados, que são o primeiro tipo de controle. O segundo tipo de controle, aqui no exemplo 2, são os controles universais. O controle universal, você vai ter que fazer o learning um por um de cada uma das funções dele. Você adiciona o botão, faz o learning do botão e dá um nome para ele. É um controle que não tem no banco de dados, por isso a gente chama ele de controle universal. Você vai programar ele botão por botão. E o último controle que a gente tem é o controle para poder enviar comandos X ou sendir, que a gente usa esse site aqui da MalSmart para poder fazer a programação do seu controle. Então aqui a gente vai programar todos os códigos sendir ou código X que você quiser e a Ubitar vai puxar desse site e vai mandar para o seu gateway executar o comando. Cada um desses três tipos de controle que eu mostrei para vocês vai utilizar um driver diferente para se integrar dentro da Ubitar. Eu vou explicar isso na sequência de acordo com cada controle. Então vamos aprender como a gente coloca para funcionar um controle do tipo Learning Universal agora. Primeira coisa é a gente criar o nosso controle dentro do iDoor. Eu tenho o iDoor aqui aberto para vocês verem. Vou abrir nosso gateway aqui da bancada. E aqui eu vou adicionar um controle. O controle ele vai ser desse tipo aqui, Universal Remote Control. Vamos dar um nome para ele. Aula Universal. Confirmar. E tá aqui nosso controle. Vou fazer o learning de um botão para a gente ter de referência aqui. Vou abrir ele. Dentro do nosso controle, ele vem vazio. Eu tenho que clicar aqui no mais. Ele vai pedir um nome. Esse botão vai ser o Power On. Off. E aqui nesse controle, nesse botão, eu vou ter que clicar aqui na engrenagem. E a hora que eu clico na engrenagem, ele me dá a opção de editar esse botão. Eu posso clicar no lápis para editar o nome, ou eu posso clicar nele e aí ele vai pedir se eu quero fazer uma cópia de IR ou de RF. É um controle de ar-condicionado que eu vou usar para testar aqui, então eu vou escolher o IR. E vou clicar no gateway para ele poder aprender esse comando. Aprendeu o nosso comando, está feito o learning desse botão já. Se eu clicar na engrenagem de novo, ele volta para o modo de uso. Criado o nosso controle, feito o learning do botão, eu vou dar uma olhada aqui e já vou até deixar salvo qual que é o ID desse controle, que é esse número grandão aqui. Vou deixar um copy ID aqui já pronto, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Então vamos para a Ubitar agora. Qual que é o primeiro passo? Baixar o driver correspondente a esse controle. Então vamos lá nos aplicativos, Ubitat Package Manager, e vamos em Install. Procurar por keyword. E aqui eu vou pesquisar GW3, que fica mais fácil de encontrar os drivers assim. Dei um Next. E ele vai aparecer todos os drivers do nosso gateway aqui. O que a gente está procurando é esse daqui, MalSmart GW3 IR Universal Learning. Eu já tenho ele instalado aqui, por isso ele está com esse símbolo. Se você não tiver ele instalado, você vai clicar nele, vai dar Next 2 vezes, Install, e vai estar pronto o seu driver para uso. Instalado o seu driver aqui via HPM, você vem em Devices, e a gente vai criar um dispositivo agora. Eu vou vir em Add Device, do tipo virtual, e vamos criar agora
o nosso dispositivo. Eu vou pesquisar ele aqui na lista. Mall Smart GW3 IR Universal Learning, tá aqui. Next. Vou dar um nome para ele de aula GW3 Universal. Vou colocar aqui no meu ambiente. E está criado o nosso dispositivo. Criado o dispositivo, vou colocar aqui, via o Device Details, ele já vai vir direto para dentro do nosso dispositivo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o gateway para se comunicar com a Ubitar. Então, a gente vai descer aqui embaixo na tela, nessa aba de preferências, e a gente vai colocar esses 4 primeiros campos aqui apenas. O IP dele, que no caso aqui o nosso está no 180, nesse IP aqui, o número de série dele, o Verify Code, e agora aquele Control ID que eu já deixei copiado mais cedo. Então, são as 4 informações que você precisa para colocar esse controle para funcionar. Feito isso, você vem aqui embaixo e clica em Save Preferences. E está feita a nossa conexão da Ubitar com o Gateway já. Se você quiser testar, é só clicar em um dos botões e ele já vai estar funcionando. Cada botão aqui dentro do nosso device, ele corresponde a um botão que você criou dentro do nosso controle aqui. Então, se você olhar dentro do controle, ele até fala qual é o número. Esse é o botão 1. Então, se eu quiser testar, eu tenho que selecionar o botão 1 aqui dentro do nosso device. Vou clicar aqui no nosso botão 1 para testar o acionamento. Cliquei, ele ligou o ar-condicionado aqui. Eu não sei se está dando para ouvir daí. Cliquei, ele desligou aqui. Está funcionando o nosso botão número 1. Agora vamos jogar tudo isso para uma dashboard para a gente poder controlar o nosso controle pela dashboard. Eu vou vir aqui nas dashboards, vou criar uma dashboard para essa aula e vou chamar ela de GW3 aula. Aqui eu tenho que autorizar os dispositivos. Eu vou pesquisar o nosso GW3 da aula aqui, a aula GW3 Universal. Autorizei ele na nossa dashboard. Criar dashboard. Vou abrir nossa dashboard aqui da aula. E dentro dela, eu coloquei para adicionar manualmente os espaços. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um dispositivo do tipo GW3 Universal, que é o nosso device, e ele vai ter um botão do tipo push. É assim que a gente vai controlar todos os comandos. E aqui a gente só precisa colocar o número correspondente do botão. O botão 1 para controlar o botão 1 aqui dentro do que a gente criou. Se eu criar um novo botão aqui, eu vou chamar ele de volume, por exemplo. Seria o botão 2, então se eu quiser acionar o botão 2, eu venho aqui e coloco o número 2, respectivamente para qualquer botão desses que você quiser controlar. Eu vou adicionar ele aqui na nossa dash, e com ele adicionado, se eu clicar aqui, ele já está enviando o comando, no caso aqui para o nosso ar-condicionado. Feito isso, é só você replicar e programar os botões que você precisa para o seu projeto, e o seu controle já está funcionando, integrado e controlado pela dashboard.